as duas principais armas de pessoas maquiavélicas. Com certeza você já ouviu falar desse termo. Fulana é maquiavélica, fulano é maquiavélico. Bom, o que significa isso? O que seriam essas duas principais armas usadas pelas pessoas maquiavélicas? Bom, esse termo pessoa maquiavélica ou maquiavélico, tá, tem origem no nome de um filósofo que viveu no ano de 1500, no século de 1500. Bom, uma das suas principais obras foi escrita no ano de 1530, 1532, uma obra chamada O Príncipe, né? O Príncipe de Maquiavel. Provavelmente você também já ouviu falar Maquiavel, O Príncipe. Bom, antes de entrar nesse assunto de falar dessas duas principais armas usadas pelas pessoas maquiavélicas, vou dar uma rebuscada nesse assunto para que faça sentido, para que essa informação seja formatada na sua mente com reembasamento, com embasamento. Beleza? Bom, vou tentar colocar aqui no vídeo uma imagem de como era a Itália no ano de 1530, 1532, que foi o tempo que viveu esse filósofo chamado Maquiavel, para que faça sentido essa informação. Bom, nesse momento a Itália não era um país unificado. A Itália era um conjunto de cidades que tinham governos independentes e autônomos, como se fossem cidades-estados, como a cidade, parecido com as cidades-estados da Grécia Antiga. Bom, essas cidades-estados, ora eram repúblicas, ora eram principados, né? Ou próximo do que uma república hoje, ou próximo do que é uma monarquia, beleza? Então, nesse momento que esse livro foi escrito, o filósofo Maquiavel, ele era como se fosse um chefe do Itamaraty hoje, ou seja, um líder do Ministério de Relações Internacionais, beleza? Esse cara, ele era um diplomata, era como se fosse um diplomata, tá? Que fazia o intermeio entre líderes de governo. Então, nesse momento, ele estava exilado na região de Florença. Bom, nesse momento, ele escreveu esse livro, que era um conjunto de dogmas, diretrizes para um principado ter o controle do seu país, para que o príncipe tenha controle do seu país, da sua nação. Bom, vou entrar nesse assunto para que as duas, vou pegar um contexto, tá? Vou pegar uma parte desse livro que faz sentido para o contexto que eu estou falando aqui, beleza? Neste livro, existe um momento que é retratado que desses governos da região da antiga Itália, não unificada, que toma o território de outra. Ou seja, como a Itália, esse país ele não era unificado, tinha governos independentes, tá? Hora ou outra eles entravam em conflito e um tomava o território do outro. E nesse momento, um dos príncipes tomou um outro território, que era uma república, né? E essa república, o povo que vivia naquela república, tinha outros costumes acerca da liberdade, da propriedade privada e do direito à vida. Então, essas pessoas tinham acesso a uma liberdade de alguém que vivia num principado, numa déspota ou numa monarquia. Não tinha, certo?
Então, nos conselhos de Maquiavel, ele deveria controlar essa cidade, tá? Antes dele chegar lá para comandá-la, beleza? Então, entra aqui uma das duas armas usadas pelas pessoas maquiavélicas, tá? Sobre esse assunto. Bom, a violência indireta, ou seja, segundo Maquiavel, olha, se você tiver que fazer o mal, faça o mal sem usar as suas mãos, certo? Então, o príncipe, orientado por Maquiavel, ele pegou uma das pessoas, né? Ele pegou uma pessoa para controlar essa cidade antes dele chegar, uma pessoa má. E um dos conselhos também do Maquiavel, ele diz, olha, o mal você tem que fazer rápido e o bem você faz devagarzinho, certo? Vou colocar aí para você ver como está na íntegra a frase que ele diz, tá? Ou seja, o mal se faz rápido e o bem devagarzinho, tá? O segundo ponto ou seja, uma das duas armas, a violência indireta, ou seja, se tiver que queimar uma mão, queima a mão de outra pessoa e não a sua. Então, o príncipe nomeou um cara mau, um carrasco para ir para a cidade. Esse cara chegou lá, ele meteu a porrada em todo mundo que era contrário aos princípios de um principado, de uma monarquia, meteu a porrada em todo mundo, mandou gente para cadeia, tomou a terra das pessoas, tomou propriedade delas, ouro, tomou escravo, meteu a porrada em todo mundo, prendeu gente em masmorra, fez a merda toda e deixou o povo na rédea ali do jeito que o rei queria. Entendeu? Ou seja, a primeira arma ali, violência indireta. Ele usou o cara para fazer a coisa que ele queria. Tá? Quando a cidade estava toda preparada para o rei chegou lá numa carruagem bonita, bem educado, polido, conversando com todo mundo, né? E usou a segunda arma das pessoas maquiavélicas, o vitimismo. Ele começou a conversar com o povo como se ele não soubesse das coisas que estavam acontecendo lá, sendo que ele mesmo tinha mandado esse cara fazer essas coisas lá. Então, nossa, eu não sabia. Ai, meu Deus, que maldade. Ele fez isso mesmo, ele prendeu pessoas, ele cerrou pessoa no meio, botou fogo, enterrou vivo. Que isso, eu não sabia que esse cara era mau assim. Que isso, eu não mandei fazer isso. Mas eu vou resolver esse problema. O rei foi lá, pegou esse mesmo cara e degolou ele e os liderados por ele em praça pública para todo mundo ver. E o povo ficou todo feliz, enaltecendo o rei, tratando ele como uma divindade. Olha, o rei é o nosso salvador. E através do vitimismo, o rei conseguiu emplacar a narrativa de bom moço, né? E as pessoas nem se deram conta de que elas viviam numa república onde elas tinham direito à propriedade, elas tinham direito à liberdade, tinham direito à vida. E agora eles eram praticamente escravos. Eles não tinham direito às posses, eles não tinham mais direito a fazer o que eles queriam, eles tinham perdido uma série de direitos, mas eles gostavam do rei, porque o rei salvou eles do cara que era mau, né? Entra naquele assunto ou seja, o mal você faz rápido e o bem você faz devagarzinho. Então o rei foi lá, foi dando um pouquinho de bondade para cá, um pouquinho de bondade para cá, né? E dominou a narrativa
sem as pessoas perceberem que ele tomou as terras, as posses, matou os principais inimigos, né? Ou seja, nesse caso aqui, galera, eu acabei descrevendo quais são as duas principais armas de uma pessoa maquiavélica, ou seja, o vitimismo e a violência indireta. Ou seja, às vezes a pessoa até faz isso e nunca ouviu falar do filósofo Maquiavel, né? Às vezes as pessoas chegam nela e falam, olha, você é uma pessoa maquiavélica. E ela nunca ouviu falar e sequer leu o livro Maquiavel, o Príncipe. Mas ela pratica isso de maneira intuitiva, né? De uma maneira intuitiva de planejar os atos antes de planejar suas ações de maneira organizada. Bom, acabei falando 3 coisas, né? Que a outra coisa era fazer o mal rápido e fazer o bem devagarzinho também é uma das principais armas das pessoas maquiavélicas. Beleza, galera? Eu espero ter contribuído um pouco com vocês aí.